Olá, crianças! Que bom ter você aqui com a gente no nosso culto infantil. A palavra de Deus diz: este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, 24. E para começar o nosso culto, não tem forma melhor do que falar com Deus. Então feche os seus olhos e vamos falar com Ele? Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nesse momento, eu quero que o Senhor abençoe este culto. Abençoe cada um que está assistindo essa transmissão, que possa ser uma grande bênção na vida de cada criança e de cada adulto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Não esquece de compartilhar esse link com seus amigos e se prepare, porque a programação vai começar. Vamos louvar e adorar o Senhor. Vamos ouvir um louvor aqui que fala sobre milagres. Levanta aí, arrasta o sofá, levanta do sofá, levanta e vamos louvar a Deus. Vamos lá, no momento do nosso louvor. Fazia assim. O cego de Jericó não via e fazia assim. O cego era triste porque não podia ver. Mas encontrou Jesus e agora vai dizer: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. Agora eu tenho a luz. Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver de Jesus. Então, na Galileia um aleijado sem Jesus andava torto assim. Na Galileia um aleijado sem Jesus andava torto assim. E o final dessa história é para quem quiser saber. Ele encontrou Jesus e agora vai dizer: ok, eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Feliz eu vou viver. Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular e a Jesus vou adorar. A viúva de Naim estava chorando assim. A viúva de Naim estava chorando assim. Mas Jesus no caminho com ela se encontrou. Tendo de volta o seu filho, a viúva então cantou. Por quê? O filho dela levantou, o filho dela levantou, o filho dela levantou, ele ressuscitou. O filho dela levantou, o filho dela levantou. Glória a Deus, ele ressuscitou. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. O que não via assim, agora vê assim. O que andava assim, agora corre assim. O que chorava assim, agora canta assim. O que não via assim, agora vê assim. O que andava assim, agora corre assim. O que chorava assim, agora canta assim. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz. Prodígios, milagres, maravilhas e sinais. Glória a
possível para Deus. Só Deus pode fazer os milagres, né? E hoje nós vamos falar de uma pessoa na Bíblia, o discípulo de Jesus, o nome dele é Pedro. Ele foi usado por Deus para realizar os 2 milagres que nós vamos ouvir agora. 2 milagres surpreendentes, né? Que através de Pedro, Deus pôde realizar na vida de Enéas e na vida de Dorcas. A gente vai falar sobre Enéas, que foi curado. Enéas, ele era um paralítico. Ele vivia em cima de uma cama há mais de 8 anos, né? E o discípulo de Jesus, Pedro, ele andava ali pela cidade ele viajava muito e ele andava ali na cidade de Lida, né? Dando as boas novas, dando as boas notícias de Jesus. Ele andava ali naquela cidade, pregando o evangelho, anunciando, né? As maravilhas que Jesus fez, né? Que Jesus fazia. E aí um dia, Pedro foi visitar o povo de Deus na cidade de Lida. Chegando lá, Pedro viu Enéas, foi visitar, encontrou Enéas, um homem paralítico. E aí, imagina só, quanta tristeza Enéas carregava ali há 8 anos, que vivia numa cama, sem poder andar, sem poder fazer alguma coisa que ele gostasse, né? Poder andar com as suas pernas, poder se mexer, se movimentar. Ele não podia. E Pedro foi visitar. Só que Enéas, com tanto tempo, tantos anos, ali naquela cama, Enéas, ele já tinha se conformado com a sua doença, né? Ele já tinha se conformado com aquela prisão que ele vivia em cima daquela cama, a prisão física. Ele já tinha se conformado, né? Ele estava preso ali, né? Ele achava que não tinha mais esperança para a vida dele. Mas um dia, quando Pedro encontrou com ele, Pedro viu aquela situação daquele homem, né, de Enéas. E aí ele falou para Enéas, Pedro falou assim para Enéas: Enéas, você já está curado. Jesus Cristo te curou. Levanta-se, levanta-se, arruma a tua cama, levanta-se desta cama. E Enéas, olhando para Pedro, ele estava ali procurando a sua fé. Aonde estava a sua fé? E imediatamente ele teve forças e falou: eu preciso levantar. E Pedro deu a ordem para ele: Jesus Cristo te curou, levanta-se. E ele se levantou. Ele se levantou daquela cama, ele se pôs de pé e levantou. E a sua alegria foi tão grande que ele firmou seus pés, e cada passo que Enéas dava, a sua alegria se revelava através do seu semblante, porque ele era uma pessoa triste, né? E através de Pedro, Deus curou aquele homem, né? Ele pôde ali se alegrar. Enéas pôde se alegrar com aquele milagre, e ele se firmou, se levantou e se pôs de pé e foi dando os seus passos. E cada passo era uma alegria para Enéas, né? E aquele povo ali daquela cidade, eles viram o poder de Deus. Eles podem ver o milagre que Jesus estava operando ali através da vida de Pedro, né? E eles podem ver o grande Deus, o poder de Deus, as maravilhas que Deus estava operando ali, né? E aquelas pessoas se converteram. E aí, depois desse milagre, que através de Pedro,
Numa outra cidade ali perto, a cidade de Lida, uns 15 quilômetros ali na redondeza, tinha a cidade de Jope. A cidade de Jope, onde havia uma seguidora, uma discípula de Jesus. Adivinha quem é? Dorcas. E Dorcas, ela era uma costureira. Olha só, sabe o que Dorcas fazia? Dorcas ajudava os pobres, fazia roupas para os discípulos, ela costurava, ela fazia, olha só que lindinha, ela fazia as roupas para os discípulos, ela doava o seu amor, o seu coração, né? Através da vida dela, ela abençoava as pessoas, faziam roupinhas, né? Essas são pequenininhas, mas Dorcas fazia roupa para as pessoas ali daquela cidade, né? Olha, fazia vestidinho para as mulheres, fazia calça para os homens, né? Fazia vestidos, olha, Dorcas costurava. Dorcas doava a sua vida e servia a Deus para aquele povo ali. E ela era uma pessoa muito amada, né? E aí, Dorcas adoeceu, Dorcas ficou doente e morreu, né? E aí, quando aquele povo daquela cidade soube que Dorcas morreu e souberam que Pedro estava ali por perto, mandaram chamar Pedro. E aí as viúvas que estavam ali cuidando, chorando, elas estavam muito tristes. O pessoal ali, aquele povo daquela cidade ficou muito triste com a morte de Dorcas, porque Dorcas era uma pessoa especial. Ela cuidava das pessoas necessitadas, né? E aí foi chamado Pedro. Pedro voltou, foi para a cidade de Jope. Chegando lá, levaram Pedro até onde estava o corpo ali de Dorcas, né? As viúvas, as pessoas que serviam a Deus estavam ali por perto, estavam assim chorando muito pela perda dela, mas eles nunca desistiram. Eles, como eu posso dizer, eles estavam tristes pela perda, mas eles estavam ali aguardando o poder de Deus, aguardando alguma maravilha, algum milagre que Deus poderia fazer pela vida de Dorcas, né? Eles tinham fé, eles acreditavam que ali, através da vida de Pedro, Deus podia operar um milagre na vida ali em Dorcas, que estavam morta, né? E através da vida de Pedro, ele chegou lá no local que estava Dorcas morta e Pedro ajoelhou e orou. E quando foi, Pedro ajoelhou e orou e depois virou-se para Dorcas, e quando viu, ele falou para Dorcas: levante-se, levante-se. E aí, quando Dorcas abriu os olhos, Dorcas olhou, viu Pedro ali, e Dorcas sentou-se onde ela estava ali deitada, morta. Ela ressuscitou. Pedro pegou ela pela mão, ajudou ela a se levantar e ela ficou de pé. E ali Deus operou um milagre. E todos ali daquela cidade, todas as pessoas que estavam tristes com a morte de Dorcas, pôde se alegrar com o milagre que Jesus fez. Desse milagre, Deus trouxe alegria. Deus mudou a vida desse povo, Deus mudou a vida de Dorcas, né? Ao invés da tristeza, Deus transformou em alegria, né? E muitos creram ali e pôde estar vendo o milagre que Jesus fez, e eles creram em Deus, né? Porque, na verdade, a morte, o maior problema que existe é a morte, mas todos os outros nossos problemas, nós temos possibilidades de
serem resolvidos. Só que a morte não. Mas a morte, por que apareceu a morte? Por causa dos nossos pecados, né? E por causa do nosso pecado, mas Jesus Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte. E Ele quer que eu e você o receba como seu Salvador, né? A morte é um problema que é o maior problema que nós temos, mas quando a gente recebe o Senhor Jesus como Salvador da nossa vida, nós temos a vida. Deus nos dá a vida, Deus nos dá a vida eterna, né? Quando a gente entrega o nosso coração para Jesus e Ele entra e faz morada, né? Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, desses 2 milagres que Jesus fez na vida de Enéas e de Dorcas. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça. Deus, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Pai, por esta lição, por essa história, Senhor, que a gente possa ter aprendido, Senhor, e guardado no nosso coração as maravilhas, Senhor, os milagres que o Senhor fez na vida de Enéas, na vida de Dorcas, e os milagres que o Senhor tem feito e está fazendo na vida de cada um que está aqui nessa live, na vida de cada um que está da nossa família, Senhor, dos nossos amigos, Senhor. Obrigado, Pai, pela saúde que o Senhor tem dado às nossas vidas, Deus. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Abençoa cada criança que está nessa live, abençoa cada tia, cada tio, abençoa os nossos pastores, Senhor, da nossa igreja, do Ministério Cristo a Resposta. Deus abençoa, Pai. Assim eu te agradeço e te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais um culto de celebração ao Senhor, aprendendo que Jesus, ele faz muitos milagres, ele continua fazendo milagres até hoje. Que privilégio nós conhecemos a Jesus e temos a nossa vida transformada por ele, não é verdade? E eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no nosso canal no YouTube, que é Igreja Infantil Cristo é Resposta. Se você não segue a gente no Instagram, @IGinfantil _Cristo é Resposta, vem acompanhar toda a nossa programação com a gente. E de segunda a sexta, nós temos as nossas lives às 19 horas. Você é nosso convidado. E para terminar, vamos dar o nosso grito de vitória, o nosso Glória a Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus! Fica com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!